frase disse, vai dizer o seguinte: diz assim as Escrituras: quando acabou a água do outro que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto. Versículo 16: e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava consigo mesma: não suporto ver morrer meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Versículo 17: Deus ouviu os gritos do menino, e lá no céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou: Agar, porque te aflige, não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu o deixaste. Ergue, pois, levanta o menino, seguro pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Versículo 19: então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas, correu até ela, encheu o seu odre e deu para Ismael de beber. Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele viveu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito. Amém? A história de Agar. Feche teus olhos. Vamos orar. Vamos adentrar a presença do Pai. Como assim, pastor? Vamos falar com Ele. Concentração. Amém, irmãos? Liga o teu pensamento. Liga todos os teus sentidos diante do Senhor. Fale com Ele no teu lugar. Fale com Deus aí, aonde você estiver. Você precisa chamar a atenção dEle. Você precisa dizer algo para Ele. Fale com Ele. Fale com o Senhor. A Bíblia diz que a criança estava lá para morrer, mas ela começou a chorar forte, chorar muito alto. E a Bíblia diz que Deus ouviu o choro. O menino chamou a atenção de Deus. Chama a atenção de Deus nesta noite. Que isso aqui não seja mais um lugar, que isso aqui não seja mais um momento, mas que seja o seu encontro com Deus verdadeiramente. Ó eterno de Israel, ó poderoso, grandioso Rei da glória, é diante do Senhor que outra vez nos colocamos. Meu Deus, é o quinto elo desse propósito, Senhor. Nós viemos aqui reunidos na tua casa, na tua presença, para te exaltar, para te glorificar e para engrandecer o teu nome. Nós te damos graças por um dia que nós passamos, seja ele, meu Deus, mal, seja ele bom. Nós glorificamos o Senhor por todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Meu Deus, fala conosco através da tua palavra. Meu Deus, tira toda a inquietude do nosso meio, tira tudo aquilo que possa roubar a nossa atenção, que possa roubar o nosso foco, que possa roubar, meu Deus, o nosso propósito diante do Senhor. Meu Deus, estenda a tua mão sobre ele, sobre ela nesta noite. Meu Deus, pelo teu Santo Espírito, age neste lugar. Quebra toda força do inimigo, toda aliança maligna, diabólica e perversa. Ajuda esta mulher a clamar, ajuda este homem, meu Deus, a clamar ao Senhor. Estenda a tua mão, ó Pai, e faz milagre neste lugar, Pai. Ah, Senhor, oh Deus, que não passe de hoje, que não passe desta noite, Senhor, o milagre desta irmã, o milagre deste irmão, o meu milagre, que não passe de hoje, que não passe, meu Deus, desta noite, que antes de terminar o culto,
viesse aqui tomar posse do milagre, mas meu Deus, ela chegou aqui, ele chegou aqui, nós chegamos aqui, nós cremos, nós acreditamos na resposta, nós acreditamos no milagre. Você pode levantar a tua mão e falar assim: olha, eu acredito no milagre. Fala com fé: eu acredito no milagre. Fala assim: eu creio que antes do culto terminar, fala com fé que antes do culto terminar, a minha resposta, o meu milagre chegará sobre a minha vida. Quem recebe diz amém. Quem recebe aplaude glória. Nosso Deus, queridos, assim o povo, ele está presente aqui na casa. Se você orou com fé, creia nisso, acredite nisso. Nós temos alguns minutos antes de encerrar o culto aqui. Então já se prepare para tomar posse do teu milagre, em nome de Jesus. Amém? Preste atenção. Eu li aqui algo que aconteceu com uma mulher, Agar. Ela foi tirada da casa dela. É um ponto para depois. É só agora essa parte. Ela foi expulsa. Tiraram ela da casa dela e junto com ela o seu filho. O seu marido lhe deu um tija com água, algum pão, e mandou ela embora, despediu ela. Ela não poderia mais ficar naquela casa. E ela foi sem destino, sem rumo. Começou a andar pelo deserto. Para me resumir aqui, foi bebendo água, dando água no menino. Ela bebia menos, dava mais para o menino. E foi andando, até que chegou um tempo, um momento na sua caminhada, que já não tinha mais nenhuma gota de água naquele lugar. Ela olha para frente, só deserto. Olha para trás, não tinha como mais voltar. Olha para os lados, deserto e deserto. Ela só via poeira, areia e o sol escaldante. O menino já vermelho, porque perdeu um líquido por causa do calor. Pediu a mãe água, só que a mãe não tinha água. A mãe continuou a caminhar, mas chegou num ponto, irmãos, que ela já estava exausta, desidratada, já não tinha mais rumo. E ela pensou: eu não suportarei ver o meu menino morrer nos meus braços. Eu não suporto. Ela então coloca o menino sentado debaixo de uma árvore, de um pequeno arbusto que tinha lá, e coloca o menino ali debaixo, uma pequena sombra que fazia. E ela diz para o garoto: fica aqui, enquanto eu vou lhe buscar água, procurar água. O menino ficou debaixo daquele arbusto, e ela sai numa distância de um tiro de flecha. E quando ela chega naquela distância, a qual ela não podia mais contemplar o menino de longe, ela cai no chão e começa a se lamentar. Ela começa a chorar, a desesperar, afligindo a sua alma, porque já não tinha mais nada o que fazer. O menino estava para morrer a qualquer momento. E ela ficou ali desesperada. Ela tinha mais alguns tempos de vida, mas a criança, por ser frágil, não tinha muito tempo de vida. E aquela mulher fez o que pôde, só que não tinha
E ela chorava. E ela começou a orar a Deus, ao Deus do seu marido. Ela começou a clamar, começou a suplicar um livramento, uma ajuda divina. E nada acontece. De repente, lá de longe, o menino começa a chorar, com sede. Agora aquela sombra pouca que tinha, o sol já estava cobrindo ele de novo. E ele, com muita sede, com muita fome, ele começa a gritar, ele começa a chorar. E ele chora, chora, e o choro dele vai aumentando, 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 até que a palavra de Deus diz que Deus escuta o choro daquele menino. E Deus envia um anjo. O anjo não vai até o menino, mas o anjo vai até Agar, sua mãe. O anjo então segura na mão de Agar, levanta ela e fala: não tema. Por que tu está desesperada dessa maneira? Por que tu choras tanto assim? Deus é contigo. Deus tem uma obra na vida do seu filho. Deus tem algo poderoso na vida daquele menino. Vocês não vão morrer. Levanta, se fortalece. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus abre os olhos de Agar. Quando ela dá por si, ela olha para frente, ela vê uns coqueiros, ela vê algumas palmeiras, e ela desce até ali. Quando ela desce, ela vê uma água que escorre, uma água límpida, e ela bebe daquela água, a água saudável. Ela enche o outro e vai até o menino e dá água para o menino. E Deus lhe diz uma promessa: eu vou fazer deste menino uma poderosa nação. Ele vai crescer, ele vai se tornar forte, e eu serei com ele. O nome do menino Ismael. Amém? Ele não tinha promessa como Isaac tinha, mas Deus tinha um plano na vida daquele rapaz. Eu vou resumir para você o que aconteceu. Eu queria, mediante esta palavra, igreja, trazer algo para nós aqui nesta noite. Eu sei que às vezes você trabalhou muito hoje, eu também trabalhei. Às vezes você está cansado, às vezes a tua mente não está completamente ligada ao Senhor, porque é tanta coisa que às vezes que acontece, que muitas das vezes você não consegue se concentrar em Deus. Mas eu queria trazer uma palavra da parte divina, da parte de Deus, para a nossa vida aqui nesta noite. Hoje eu queria desta campanha, mudança radical. Você precisa colocar fé. Não sei se vocês têm notado, algumas pessoas que começaram a campanha quebraram os elos. E outras que estavam firmes até o quarto, quebrou o quinto hoje. Porque essas coisas acontecem, pastor. Resistência. O inimigo das nossas almas, ele sabe que Deus pode fazer na nossa vida. Ele sabe os planos que Deus tem em nosso favor. Só basta eu crer, só basta eu permanecer. O Senhor realizará a obra que precisa realizar. Então existe batalha, resistência, para que a pessoa não chegue até o final. Muitas pessoas hoje, vou falar com prioridade aqui. Muitas pessoas hoje, às vezes, não tristes. Muitas pessoas hoje têm que colocar um pouco de ânimo a mais para a vida hoje. Porque tanto terceiro, né? O terceiro, o quinto elo, eles se tornam bastante pesados. É ali que o inimigo vai lutar com esse Deus. Às vezes você sentiu um cansaço, um peso, uma dor, um desânimo muito grande. Mas mesmo assim você lutou. Um pouco de ano você chegou. Tenha venho curado você. Se anime. Assim como o anjo falou para cá, eu falo com você nesta noite. Não tema. Se fortaleça em Deus. Deus é contigo. Ainda não terminou, não acabou. A vitória virá e te espera. Voltando aqui para cá. O que nós aprendemos? O que nós aprendemos com o que aconteceu com a mulher
ela perde sentido. Porque qual mãe, na sua sã consciência, quer ver o seu filho morrer no seu braço de fome, de sede? Aquela mulher ficou desesperada. Ela ficou angustiada de algo. Ela deixa o menino ali, porque ela queria ver com os seus olhos a morte do seu filho. E ela vai orar, ela vai clamar. Primeira coisa que nós aprendemos: se Deus ele prometeu algo, ele é fiel. Se Deus te disse algo, ele é fiel. Ainda que está demonstrando, parecendo que não está se cumprindo, ainda que tudo está indicando na tua vida que não está chegando, que não está perto, que a vitória não está vindo, parece que tudo é ao contrário. Tem promessa, mas tudo está ao contrário. Agar sabia que tinha uma promessa na vida do menino. Abraão abençoou ela, Abraão abençoou o menino. Ela sabia que Abraão servia um Deus poderoso e que sobre a bênção de Abraão ela estaria abençoada, ela e seu filho. Mas ela se desesperou quando a morte bateu na porta e ela ficou frágil. Ela deixa o menino, porque para ela tudo já estava perdido. O menino ia morrer e logo ela ia morrer lá na frente. E ela começa a se lamentar, a chorar, a se desesperar com angústia de alma. Mas você não notou uma coisa? Deus não ouviu ela. Deus ouviu o menino. Enquanto ela orava, Deus não escutava. Eu vou dizer esse tipo, mas Deus escutava. Mas Deus não lhe dava a devida atenção. Por quê, pastor? Porque Deus é mau? Porque Deus é ruim? Você vai entender. Não, Deus não é mau, Deus não é ruim. Deus é justo. Ela orava, ela clamava. Era uma mulher que pedia por socorro. O socorro não vinha. Deus não a ouvia. Mas enquanto ela orava, clamava e não vinha resposta, lá atrás o menino chorava. E quando o menino chorava e aumentava o choro, Deus ouviu o choro do menino. Deus não ouviu uma oração da mulher, mas Deus ouviu o choro de um menino. Deus ouviu o choro de uma criança. Deus escutou. Pastor, o que o senhor está tentando dizer? Deus não ouviu uma oração, mas Deus ouviu o choro de um menino. E quando Deus ouviu o choro do menino, e Deus entendeu que a morte rondava, Deus envia socorro. Deus envia livramento. Amém, amado? Pastor, não estou entendendo. Toda oração, eu já expliquei isso, vou explicar de novo. Toda oração afoita, ele falou, toda oração no desespero, toda oração sem plena confiança alguma, dificilmente esta oração será respondida. Por que, pastor? Porque a minha oração, ela precisa ser uma oração de uma pessoa que crê. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que se aproximam dele têm que crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Aquela mulher estava no desespero dela. Ela já não acreditava. Ela orava, mas não acreditava. Porque ela já colocou o menino lá e entendeu. O menino vai morrer, daqui a pouco é ele. E ela fez uma oração de desespero. Uma oração
sem propósito, uma oração sem sentido, mas no mistério da alma dela, uma oração sem crer, sem acreditar. Deus não ouve, Deus não tem como escutar. Amém, amado? Todas as vezes que você orar, acredite, creia. Muitas das coisas não funcionam na nossa vida. Pastor, mas eu oro tanto, eu peço tanto. Mas você crê, você realmente crê naquilo que você orou. Você crê que Deus lhe ouviu, que Deus é poderoso para mudar essa situação. Você crê nisso? Mas em contrapartida, lá atrás o menino chorava por fome. Deus escutou a oração de choro, se assim podemos dizer, daquele menino, enviou socorro. Por quê, pastor? Porque o menino não quer saber se tem ou não tem. Ele quer comer, ele quer tomar água. O menino não quer saber de onde veio, quem comprou, quem vendeu. Pergunta para o menino se ele sabe quanto que custa, né, um galão d'água. Pergunta para o menino se ele sabe quanto que custa o alimento que ele alimenta todo dia. Ele não quer saber. Ele só tem uma certeza: eu vou comer aquele dia. Ele só tem a certeza: eu preciso me alimentar. E a minha mãe vai ter que virar, o meu pai vai ter que se virar. Ele não sabe do cartão de crédito, mas ele sabe que naquele dia, naquele momento, vai ter alimento para ele. Ele crê, com a fé dele, mas ele acredita nisso. E ele acredita tanto que ele sabe que quando ele chora, a mãe providencia o alimento. Que quando ele chora, alguém traz algo para ele comer e para ele beber. E o que o menino fez? Chorou. Estou com sede. Eu preciso dar. Não sei de onde vai vir, mas eu estou com sede. E Deus ouviu. Porque a Bíblia diz que o reino do céu são das crianças. E todo aquele que quer entrar no reino precisa ser como uma criança. A criança ela crê. A criança ela acredita. Diga glória a Deus. E você precisa acreditar. A tua oração, ela não pode ser palavras cansadas, Deus. A tua oração, ela tem que ser propósito. Ela tem que ser convicção. Amém? Só o que crê é o que permanece. O que não crê, ele não permanece. Deu para você entender? Se você pediu algo, não chegou, você creu, mas não chegou, você para de pedir, significa que você achou que cria, mas não creu. Porque o que crê, ele vai orar até receber. Pastor, mas se eu pedir, preciso pedir de novo. Mas olha o que a Bíblia diz: quem pede, recebe. O que busca, ele vai encontrar. Quem bate, as portas vão se abrir. A Bíblia diz que eu preciso insistir. Não porque Deus é um Deus que gosta de me ver prostrado, insistindo, pedindo algo a Ele. Isso não. Isso não tem muita coisa a ver com Deus, porque Deus é bom. Deus é misericordioso. Ou você acha que Ele está rindo alegre porque você está sofrendo? Ou você acha que Ele está contente porque o mal está agindo na tua vida, na sua casa? Não. O propósito de Deus é te honrar. Você precisa crer nisso. O propósito de Deus é te abençoar. É tirar você das trevas e levar você para a luz. É fazer você andar em ruas de ouro e de cristal. Diga glória a Deus. É colocar você em cima, não embaixo. Amém? Esse é o propósito dele. Mas tem mais a ver comigo, do jeito que eu sou. Porque eu só sou uma pessoa, preste atenção, que ora e deixo para lá, isso é crer.
Crê bater, 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 até achar o caminho. Crê insistir, insistir, até alcançar, até ver o resultado. Amém? A resistência não está em Deus. A resistência ela está em mim. É o meu coração que é duro. Amém, irmãos? Pois eu não estou contando interesse assim para que aquilo chegue na minha vida. Eu não estou contando coração naquilo para que aquilo aconteça na minha vida. Pensa comigo. O que é que você quer? Se Jesus te perguntasse o que queres que eu te faça, o que você diria para Jesus? O que queres que eu te faça? Eu sempre nós vamos para adorar, para louvar o Senhor. Mas nós temos um Deus que abençoa, um Deus que responde, um Deus que muda a história. Se Jesus perguntar o que queres que eu te faça, o que você responderia? Qual é a primeira coisa que está no teu coração? O tempo está passando, as coisas estão passando. Amém? Se você soubesse que você poderia fazer algo para resolver o problema, deixa eu dar um exemplo aqui. Olha, tem como você salvar a vida do seu filho. Você precisa fazer isso, isso e aquilo. O seu filho vai ser salvo no sentido físico. Tem como você ajudar a tua mãe. Se você fizer assim, assim, assado, você não faria? Você não estaria disposto a pagar um preço para resolver aquilo? Amém? Preste atenção nisso. Se uma pessoa, às vezes eu falo algo aqui, não entenda quando eu estou lançando alguma coisa de ninguém, não é isso não. São só exemplos. Mas se uma pessoa da nossa família, Deus, vier a falecer, você não tem nenhum dinheiro no bolso, nada. Para sepultar alguém é caro, não é barato. Mas naquele momento de dor, naquele momento de angústia de alma, você vai dar um jeito. Porque é um ente querido teu, é alguém do teu sangue. Você vai correr atrás, você vai pedir cartão de crédito emprestado, você vai lutar e batalhar, pedir fulano, ciclano, beltrano, até conseguir. Só que é uma vida que foi, já foi, só está ali um pouco. Mas você vai fazer de tudo para honrar, para quem vinha ter um tempo depois da morte. Você vai fazer de tudo para honrar, comprar flores, caixão, dedicida. Amém? Você vai fazer de tudo. Mas por que quando estava vivo, você não jurou? Por que quando ainda tinha jeito, você não fez por onde? Você notou que nós esperamos o leite derramado para ir lá desligar o fogo. Você notou que quando tudo está ficando difícil na nossa vida, a gente começa a correr para tentar resolver. Mas enquanto dá para remendar, a gente vai remendando. Qual é a coisa mais importante da tua vida? O que você quer? Qual é o teu sonho? Eu não vou dizer a coisa mais importante. Até onde você quer chegar? Até onde você quer ir? Pastor, eu quero chegar até ali. Você sabe o caminho. Você sabe a direção. Amém, amado? Caminho como assim, pastor? Qual direção? Você sabe o caminho das águas. Você sabe, irmão, o segredo. Você sabe o caminho que diz a respeito disso. Por que você não busca? Por que você não paga um preço maior? Por que você não levanta pelas madrugadas? Se algo vai mudar para fora, por que você não faz propósito com Deus pelas madrugadas até alcançar o milagre?
certeza o teu propósito teria resultado. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não deixa ninguém enganar. Se eu uso de todo o coração, haverá resposta. Haverá resposta para a minha missão. Porque nada há impossível que Deus não possa fazer. Amém? Até onde você quer chegar. Você notou que na maioria das vezes você não chega lá. Não é porque Deus não quer te abençoar. Porque você não está disposta ou disposto a pagar o preço da presença de Deus. Para que as cadeias do poder você não alcançar aquilo que é promessa para a tua vida. Amém? Deus dá, Deus responde, Deus ouve, Deus faz. Deus ouve, Deus faz. Amém? A gente pode apostar, não é bom o crente apostar, mas faça o que eu estou falando. Às vezes você está com uma gata, você só tem 1%, só. 99% a tua mente, o teu coração já não há mais expectativa. Mas só existe uma chance, 1%. Para a gata já estava terminada, não tinha mais nada, só esperar a morte do menino. Não tinha mais nada, até o menino chora. Às vezes você não tem mais nada, você está esperando quase tudo. Só tem alguma coisa, porque você veio hoje, é porque ainda existe um conceito mesmo. É porque existe alguma chance ainda aí. Amém, irmão? E é 5% que tem. O 99% que não tem. Coloca isso em ação, em prática. Coloca isso em prática. Faz um propósito com Deus. Irmão, Deus responde. Começa a levantar de madrugada, muitas 3 horas da manhã. Mas eu preciso trabalhar. Mas o que você quer e aonde você quer chegar não é maior do que o teu trabalho. Como é que você vai voltar do trabalho? Não? Você vai trabalhar assim, vai cansado, mas você tem que pensar em algo. O que eu quero é maior do que o cansaço. Diga glória a Deus. O que eu quero é maior do que mais 2 horas de sono. É bem maior. Então eu vou avançar. Diga glória a Deus. Eu vou avançar. Eu lembro que deve ter o quê? 10 anos atrás, 8 anos atrás. Não é todo conselho você fazer isso, isso é da fé de cada um. Eu lembro que eu ia trabalhar, saía cedo. Chegava na hora do almoço, a gente levava na vida. Eu só tinha hora de almoço. Eu lembro que eu não levava, chegou um tempo na minha vida que eu não levava não. Trabalho pesado era. Ainda que era 1 hora de almoço que eu tinha, eu subi num monte lá perto da fila. Para subir nesse monte eu gastava 20 minutos para chegar no meu corpo, cansado. Ali eu dobrava o meu joelho, orava, naqueles minutos que tinha, voltava. E ficava até as 5 horas da tarde. Isso não foi um dia. Pastor, eu jeito de outra coisa, né? Eu vou te explicar para você aqui. Mas eu precisava de algo. Eu precisava chegar em determinado lugar. E Deus ouviu. Deus deixou comigo. Amém? Eu sou fé. Pastor, mas eu te morro. Glória a Deus. Você já disse. Eu não estou indicando ninguém fazer. Isso é fé de cada pessoa. Eu levantava cedo. Orava. Na hora do almoço, orava. Chegava em casa, tomava banho e orava. Tinha às vezes que eu, depois do banho, jantava, entregava o jejum, ia para o monte orar. Eu precisava de uma resposta. A resposta veio. Você precisa de algo, vai chegar. Assim
Ismael, a resposta virá. Pode falar A, B, C, D. A última palavra vem de Deus. Enquanto Deus não falar, não dá jeito, não. Enquanto Deus falar, não tem jeito. Mas eu creio em Deus, tudo para Ele tem jeito. Então você vai orar até que a porta abra. Amém? Quando chegou, sabe o que o desespero faz? Todo desespero atrapalha a gente enxergar o nosso milagre. Quanto mais perto a bênção está, mais problemas vai ter. Quanto mais desespero estiver dentro da nossa alma, menos a gente vai conseguir enxergar o que Deus tem para nós. Deixa eu lhe perguntar aqui. Deus operou um milagre na vida de Ismael? Sim ou não? Deus operou um milagre na vida de Agar? Sim ou não? A única coisa que Deus fez, quando fez, foi abrir os olhos dela. Não é que ela estava cega, ela estava enxergando. Mas o que estava dentro de Agar? Um pouquinho mais à frente, tinha uma água que corria. Só que Agar teve um desespero, não conseguiu andar mais, ficou prostrada, esperando o menino morrer. Amém, irmão? O que o Senhor está tentando dizer isso? Para de se desesperar. Eu sei que tem hora que a aflição é dano, mas não se desespere. Creia. Ande mais um pouco, porque a resposta pode estar logo. Continue, porque a vitória não está dentro. Quanto mais difícil tiver, pode ter certeza, irmão, irmã, está me ouvindo aqui. A vitória está logo na frente. Satanás está tentando cegar com problema, com brigas, com contenda, para que você não consiga ver aquilo que Deus lá na frente tem para você. Um milagre que Deus fez, eu estou falando dessa expressão, mas Deus é bom demais. Mas a única coisa que ele fez foi falar para Agar, abre os olhos. Ela abriu. E Deus sempre esteve lá. As águas sempre estavam passando por ali. Só dependia ela dar um pouco mais. A palavra de Deus para você hoje. Ande um pouco mais. Assista um pouco mais. Continue um pouco mais. Pastor, não estou suportando. Sabe o que a Bíblia diz para você? Deus não dá uma luta, uma dificuldade, a qual nós não conseguimos suportar. Se está nos teus ombros, porque você suporta sim. Mas o propósito de Deus não é para que você viva com isso resto da tua vida. O propósito de Deus é que você continue. Ah, pastor, continuar com esse peso, continuar com esse fardo. Não. Que você não lute até que o fardo caia e você toma posse da tua vitória. Irmão, eu vejo o teu milagre. Você não consegue ver o teu? Vejo o teu milagre. Mas como eu chego ali, pastor, bater, insistindo, até que aconteça. Amém? Faz um propósito com o teu marido. Faz um propósito com a tua esposa. Faz um propósito com o teu filho. Faz um propósito com alguém, ou faz um propósito com você e Deus só. Vá para o teu quarto, fecha a porta. Às vezes não se fala nada para ninguém. Levanta 3 da manhã, está no celular para despertar. Fala, Deus, vou ficar 7 madrugadas durante essas 3 horas da manhã. E eu vou orar durante essas 7 madrugadas por meia hora. Não estou dizendo uma, eu faço 1 hora. Mas você coloca, eu vou fazer meia hora. 3h30 eu vou parar. E eu vou fazer um propósito de jejum. Eu ir até às 6 da tarde. Mas eu posso falar, Deus, até meio-dia. Não vou tomar café da manhã. Vou até o meio-dia. Me dá graça. Porque eu preciso dessa resposta. Pastor, se deu 7 dias, a resposta ainda não vier. Faz mais 7. Ô, pastor, não. Faz mais 7. Porque Daniel ficou 20 dias. Deus vai falar.
vai te mostrar algo, mas a coisa vai acontecer. Vamos colocar de pé? Em nome de Jesus. Se coloca sobre os teus pés. Glória a Deus. Deus é bom. Voltando nisso. Tem hora. Eu vou falar isso aqui porque isso me colocou no meu espírito. Tem hora que Deus usa teu menino, teu filho, para te dizer umas palavras que eu vejo que ele está falando isso. Tem hora que Deus usa a boca dela, para te direcionar para algo, que às vezes você acha que é uma besteira. Mas tem hora que você precisa parar para ouvir com a voz de uma criança. Porque Deus usa as crianças. Tem hora que Deus usa elas para te dar a direção. Eu estou falando isso porque tem pessoas que Deus já usou, filhos, pessoas para falar com você. Sabe, você ligou para lá e deixou para lá. Mas era Deus usando a boca da criança para te direcionar. Está lindo, suco da videira. Você vai pegar, as obreiras vão passar aí. Você vai esperar, como das outras vezes. Quando isso nós vamos adorar. Conhamos, obrigado, conhamos.